Ele era homem em todo sentido, sujeito a dores, sujeito a cansaço, sujeito a sede. Na cruz ele disse: tenho sede. Ele era homem, tomou a natureza humana, ele se limitou. O que diz a epístola de Filipenses? Tende vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, o qual, subsistindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, mas esvaziou-se, tomando a forma de servo. Ele não deixou de ser Deus, apenas se limitou nas suas funções como homem. Mas Jesus Cristo é Deus, é de natureza divina. Ele merece adoração. O livro de Hebreus diz de Jesus: o teu cetro, ó Deus, dura para sempre. Que todos os anjos o adorem. Ele merece adoração. Ele aceitou a adoração quando apareceu ressuscitado aos 11, lá no monte. E o que ele lhes diz? Indo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ele se coloca ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo, com a mesma autoridade do Pai e do Espírito Santo. Então, Jesus nos ensina que Deus são 3 pessoas, embora, no outro sentido, são um só Deus. Aí está o chamado mistério, que nós não conseguimos entender bem. Eu não vou dizer que eu entenda isto, mas eu creio nisto. A Bíblia apresenta Deus como 3 pessoas em várias passagens das Escrituras. No livro de Gênesis, por exemplo, o primeiro versículo no hebraico diz: no princípio criou Elohim. Elohim, que foi traduzido como Deus, poderia ser traduzido também como deuses, no plural. No princípio criou deuses, Elohim. A terminação rim, na palavra hebraica, indica plural. Também Deus disse no livro de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos é plural. Ele está conversando com alguém? Sim. Façamos. O homem ainda não tinha sido criado, então não estava conversando com o homem. Nem poderia ser conversa com anjos, porque os anjos não tomaram parte na criação do homem. Com quem estaria ele conversando? Façamos. Só pode ser com a pessoa de Jesus, seu Filho, e com a pessoa do Espírito Santo, o chamado Paráclito, Consolador, que também é uma pessoa e não apenas uma força, como alguns estão ensinando, um princípio vital. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele tem emoções. Outra passagem diz: pareceu o Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo do que estas coisas, que vos abstenhais da carne.
do que é oferecido aos ídolos, da carne sufocada, do que é oferecido aos ídolos, e do sangue, e da fornicação. Isso está no livro de Atos, capítulo 15. Pareceu bem ao Espírito Santo, disseram os apóstolos, na carta que dirigiram à igreja de Antioquia, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo do que estas coisas necessárias. Então, o Espírito Santo tem parecer. Ele é um ser inteligente, um ser pensante. Como tratá-lo apenas como uma força em Deus? É claro que ele é forte, mas ele é uma personalidade divina. Ele é tanto Deus quanto o Pai e o Filho. É o chamado mistério da Trindade, que é difícil na criatura humana compreender, porque nós, seres humanos, somos finitos. Como vamos compreender o Deus infinito? Teríamos que ser tão infinitos como Deus para entendê-lo em toda a sua extensão. Mas a Bíblia nos revela que Deus são três pessoas, todas divinas, todas no mesmo nível de autoridade, todas oniscientes, onipresentes, onipotentes. Jesus mesmo disse: eis que estou convosco. Quando ele deu instruções sobre o batismo, disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como é que Jesus iria estar em todo o mundo se ele não fosse Deus, onipresente, tanto Deus quanto o Pai? A Bíblia apresenta Jesus como divino, como Deus, e digno de adoração, de obediência, digno de ser recebido como autoridade máxima em nossa vida, junto ao Pai e ao Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo, Jesus também tinha dito, quando neste mundo: convém-vos que eu vá, se eu não for, não virá a vós o Paráclito. O Consolador. Paráclito, no grego, é traduzido como o Consolador, o advogado, aquele que fica ao lado do paciente para confortá-lo, para sustentá-lo, para animá-lo, para iluminá-lo. Então, o Espírito Santo é tratado como uma personalidade divina. Quem é Jesus? Jesus é Deus, tanto Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. O que é que ele veio fazer? É a outra pergunta que faríamos. Ele veio com a missão de salvar a homens, aos que crescem nele, o recebessem como Senhor, como Salvador, como Deus. Mateus, capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa era a sua missão. Que missão nobre, admirável. Ele se sacrificou ao máximo. Ele se ofereceu como sacrifício. Isto é meu corpo que é dado por vós, isto é meu sangue, o do Testamento, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. É isso que o trouxe ao mundo. Para que veio Jesus a este mundo? Ele veio para cumprir a missão de Salvador. Agora perguntamos, por que foi necessária a morte de Jesus Cristo para salvar pecadores?
Por que que Deus não salvou os homens de outra maneira? Era só perdoar a todos e todos seriam salvos, todos iriam para o paraíso. Porque foi necessária a morte